Doutor Jacinto, José Seguro está a pagar, aliás, a postura que tem tido em relação à gestão, digamos, desta crise, está espelhado no resultado das sondagens, em que o PSD tem quebras, mas o PS também não consegue descolar para uma posição clarificadora em termos de ganhador nesta situação. Bom, sondagens são sondagens e eu não queria comentar de maneira nenhuma as sondagens, mas não é propriamente a sondagem, mas o que ela pode revelar. As sondagens são sintomáticas porque revelam, de facto, uma descrença do eleitorado em relação a toda a política. Sim, em relação a Seguro, mas em relação aos políticos. E ao próprio governo, basta verificar qual é o sentimento das pessoas nessa sondagem ou nas sondagens em relação ao executivo, aos membros do governo e aos partidos que fazem parte da governação. Mas a oposição não consegue capitalizar aqui esse... Bom, eu acho que isso agora é um trabalho que as oposições têm de fazer para demonstrar que existe de facto políticas alternativas. Agora, eu acho que é injusto, e já começando exatamente pela questão, é injusto e até mesmo muito pouco sério, estarmos aqui a apontar todas as baterias para o secretário-geral do partido que tem apresentado propostas alternativas de solução para o crescimento económico, para gerar emprego, para travar as falências, para dinamizar a nossa economia e está aqui os dois partidos que fazem parte do governo, nomeadamente pela intervenção do Dr. Guilherme Silva, a fazer exclusivamente um ataque ao Partido Socialista, fazendo de conta quem governa o país não é o PSD e o CDS, que têm uma maioria absoluta. E fazem uso dessa maioria absoluta para impor um conjunto de políticas que estão a desregrar as funções essenciais do Estado. O senhor tem um memorando que assinou o seu governo e esse memorando está a ser executado. Vou dizer mais uma coisinha, mais uma coisa. 90% é um memorando. Deixa-me concluir esse que o senhor... 90% é um memorando. Teve tanto tempo para falar e pode... Conversa foi o que o senhor andou tendo aqui. O que eu estava a dizer é que, para uma maioria absoluta, para impor aqui um conjunto de desregulação das funções essenciais do Estado, e quando se diz que o Estado anda, como eu que anda nas vozes da boca da direita, as pessoas andaram a viver acima das suas possibilidades, é evidente que houve muitos erros, houve esbanjamentos de recursos de forma inadequada, houve investimentos que não deveriam ter acontecido porque não são reprodutivos, e se quiserem exemplos, podemos começar aqui pela Madeira com imensos exemplos que não deveriam ter acontecido, investimentos que não deveriam ter acontecido, e que levaram muitos recursos financeiros e que estão a ter um grande ónus atualmente. Mas é preciso não estarmos agora a olhar para a solução destes problemas todos carregando sobre aqueles que trabalham sobre o trabalho, que é o que está a acontecer neste momento, ou seja, com uma carga fiscal totalmente brutal, que está a ter um efeito contrário àquilo que era previsto no campo das receitas, porque eles queriam, portanto, o Governo da República está tão obcecado na consolidação orçamental que trata as pessoas como coisas, como números, e a economia não interessa. Portanto, a economia real. O que eles querem é a consolidação orçamental e resolver os problemas dos déficits. Já estamos a verificar, pelos últimos resultados, que nem isso conseguem. Porque, segundo os dados que aí estão, a recessão será não uma, não duas, não três, 21 vezes superior àquilo que era previsto pelo próprio Governo. Nós vamos ter mais 350 mil desempregados do que aquilo que estava o Governo a prever. Neste momento vão para o desemprego cerca de 400 pessoas por dia. Isto é um drama social e o Governo não pode olhar. Como é que se trata isso, Dr. Jacinto? Tem de animar, tem de criar políticas, não estas políticas centradas na consolidação orçamental, apenas na consolidação orçamental, mas tem de estimular a economia. Tem de ter uma política fiscal séria, política fiscal séria e fiável, porque não é fiável da forma como o Governo, ou os governos, se quiserem, têm tratado a política fiscal do país, não é geradora de confiança, nem para o próprio cidadão individualmente, nem para as próprias empresas. E nós temos de criar esse ambiente de confiança no próprio sistema fiscal. É evidente que temos de diminuir a carga fiscal sobre as pessoas e sobre as empresas para atrair investimento externo e dessa forma travar naturalmente as falências e dinamizar a economia e dessa forma criar emprego, e também para aumentar o rendimento das pessoas
E dessa forma aumentamos o consumo interno. Que nós estamos a atravessar um gravíssimo problema de consumo interno. Aliás, vemos que os grandes problemas do país... A Europa não tem aqui uma responsabilidade e não tem de olhar para o problema dos países periféricos de outra forma. Tem toda a razão. Os países periféricos, neste momento, num estado em questão, quase num estado comatoso, numa unidade de cuidados intensivos, diria eu, como é que arranjam por si só forma de ultrapassar este drama? Bom, eu também já tive a oportunidade de dizer isso. É porque o problema da Europa é um facto. Mas a Europa faz com a política europeia, faz com a intervenção dos diversos Estados-membros. Portugal tem uma capacidade menor de intervenção em relação aos grandes países, mas tem capacidade de intervenção. O que nós não podemos é ter um governo, como temos neste momento, totalmente subserviente às orientações políticas, quer da União Europeia, quer mesmo desta imposição que está a ser feita pela própria Troika. Olha o que aconteceu em França, com o Hollande. O que nós estamos a ter... O que está a acontecer. O que está a acontecer, podemos falar da França, mas eu acho que é mais importante. Não é falar da França. É da Europa. Um milhão de desempregados oficialmente. Para falar da Holanda é a vossa referência. 1 milhão de desempregados neste momento quer saber quais são as soluções para Portugal, não quer saber dos problemas da França. Aliás, os problemas da França eles aguentam muito melhor que os nossos. Não, mas estamos a equacionar a questão que a Daniela põe. A situação da França com a situação da Europa. O que eu estou a dizer é que o Governo da República quer dar a imagem de bom aluno. O bom aluno, cumpridor, obedece a todas as orientações e imposições que nos estão colocadas, quer pela Troika, quer pela União Europeia. E esta política do bom aluno foi a conferência de imprensa que nós vimos do Vítor Gaspar a semana passada, dos resultados. Ou seja, uma recessão 21 vezes superior àquela que era prevista pelo próprio Governo, 21 vezes, e desemprego, cerca de 350 mil desempregados acima daquilo que eles estavam a prever. 400 pessoas que vão para o desemprego todos os dias. E essa situação tem de ser invertida com um governo ativo, interveniente, com outras políticas. Não leu o título do I? Não leu. Não é 21 vezes. Aqui. Passou de 1 para 2.3. Leia, faz favor. A recessão é de 1 para 2.3. 21 vezes. E, portanto, se não chegar... não é credível. Portanto, o Jornal da Madeira é que é credível. E a situação é esta. É que nós precisamos de um governo que tenha, de facto, uma política voltada para as pessoas e para a economia. Isso é que é fundamental. E que saiba bater na mesa das negociações junto da Troika o pé à Europa. E de maneira a poder criar outras condições para podermos honrar os nossos compromissos internacionais, nomeadamente no que diz respeito às políticas financeiras. Que papel deve ter aqui? Bom, o Presidente da República, perante esta situação, não pode resumir a sua intervenção a escrever prefácios. Ele tem de começar a marcar claramente as páginas políticas de intervenção deste país. Bom, o Presidente da República tem de começar por exemplo, se nós queremos encontrar aqui uma plataforma mais alargada do ponto de vista político e consensual, envolvendo mais forças políticas para além daquelas que têm a maioria no Parlamento, como o CDS e o PSD, se quiser esse consenso, o Presidente da República tem aqui um papel importantíssimo, que é obrigar também o Governo a dialogar e não a impor como quer com o Partido Socialista e eventualmente com outras forças políticas. Eu também acho que uma solução alargada de compromisso com outras forças políticas seria um bom caminho, mas para isso é preciso haver vontade primeiro da maioria, que tem a faca e o queijo na mão e não pode fazer uso de forma arrogante da sua maioria que tem no Parlamento para impor todos estes cortes e esta austeridade aos portugueses e estes sacrifícios que são totalmente insuportáveis. E não venham agora os senhores que estão neste momento com responsabilidades na governação do país, do PSD e do CDS, dizer que não há nada a fazer porque nós estamos a cumprir aquilo que são as imposições do memorando da Troika, quando já vimos pelas próprias vozes do PSD e do CDS, dirigentes, nomeadamente os ilustres colegas que estão aqui, que dizem que não está a ser cumprido tal como tinha sido as exigências, estão a ir para além daquilo que são as exigências do memorando da Troika, foram as palavras do deputado do CDS, para além disso. Devia ser dos terços do corte da despesa. Devia ser dos terços do corte da despesa e não foi. Está a ser aplicado o contrário daquilo que está estipulado. Devia ser dos terços do corte da despesa e não foi. Mas está a ser aplicado pela governação da maioria PSD. Desculpe, nós estamos contra. É verdade.
deputado vangloria isso, vota contra, e também votei contra. Sério, não é vangloriar. Sério é isto que estou a dizer. Sério é o senhor não estar aqui a dizer, a falar, como se o governo do país não fosse governado por uma maioria que decidia essa. Os senhores têm uma capacidade de intervenção. Têm de começar a dialogar com o Partido Socialista, se quiserem dialogar. Vejam como impuseram a reforma do Estado dos cortes de 4 mil milhões. Aquilo é a forma séria de conduzir uma reforma profunda do Estado, como todos nós sabemos, que é preciso ser feita de maneira a dar ganhos de eficiência à despesa. É preciso ser feito. Não fomos capazes de fazer esses cortes? Não foram, porque os senhores não foram capazes de dialogar e criar um plano inteligente de reforma do Estado. Não, é mentira. É mentira. Isto tem de ser não sério. Digam mentiras aqui. As pessoas sabem que o Partido Socialista sempre se disponibilizou para uma reforma do Estado, mas essa reforma do Estado tem de ser de forma inteligente e não é meros cortes então apresentasse uma proposta de 4 mil milhões, mas não estamos a apresentar propostas. Qual é a proposta? Temos ideias para solucionar, nós temos de começar a chamar, de facto, as forças vivas e equacionar onde é que estão as forças vivas da sociedade. Temos de envolver todas as funções do Estado e não é só pensar em cortes naquilo que é mais fácil de cortar, que é na educação, na saúde e na segurança social. Não é mais fácil, não é mais fácil. Sabe o que é que faz o PS? É exatamente o mais difícil. O problema é que é aí que é o grosso da despesa do Estado. E uma reforma do Estado não se faz em 3 meses como os senhores queriam fazer para cortar 4 mil milhões. Isso é um absurdo, não é sério, nem é honesto. A questão é esta, é que não podemos olhar para a reforma do Estado quando está o Governo da República a inverter aqueles que são os pressupostos iniciais da exigência do memorando, que era os cortes, como já vimos, que foram feitos do lado da receita e da despesa. Inverteram completamente aquilo que eram os pressupostos que nós entendíamos ser os melhores para resolver o problema. Segue esse caminho. Por favor. Depois vem, mas para corrigir, precisamos agora dar um corte de 4 mil milhões de euros. Pronto. Para corrigir o erro que os seus apontam. Mas isso corte. O Partido Socialista deve manter-se nesta posição de não dialogar. Ouça o que eu lhe vou perguntar. Mas é preciso que o Dr. Guilherme Silva deixe falar. Ouça o que eu lhe estou a perguntar. Dada a situação dramática em que o país se encontra, vamos cortar, não senhor, não. A urgência que há em refletir realmente em reduzir despesa a nível do Estado. O PS está disponível para repensar a posição que tomou até agora de colocar-se fora desta negociação ou deve repensar a estratégia, Dr. Jacinto? O Partido Socialista sempre esteve disponível para negociar coisas sérias, propostas sérias e honestas em relação à reforma do Estado. Portanto, é mentira aquilo que querem vender, dizendo que o Partido Socialista recusou negociar uma reforma do Estado. Recusou negociar cortes cegos de 4 mil milhões nas funções essenciais, como é que foi, em 3 meses. Queriam cortar isso em 2, 3 meses. Não se faz uma reforma do Estado. É preciso estudar. Se os querem um ano, estudar e verificar onde é que se vai fazer os cortes. Porque todos nós sabemos, e aqui há tempos ainda referi a um artigo da doutora Manuela Ferreira Leite, que é uma pessoa insuspeita, que diz que isto é infantil estarmos a partir de uma reforma do Estado com esta ideia de, cortando 4 mil milhões à despesa estrutural do Estado, nós resolvemos o nosso problema do déficit. Basta falhar. É 8 mil milhões, é 8 mil milhões, ainda hoje mesmo ouvi num comentário que era preciso 12 mil milhões. Vai doer-nos mais. Já está a ver, ainda pior. Ou seja, nós basta baixar, haver uma variação das receitas, uma variação das despesas, ou mesmo do próprio PIB, como acontece que nós estamos a ter níveis recessivos impensáveis, como todos nós podemos verificar pelos dados atuais, basta haver esta variação que depois nós precisamos de acudir mais às finanças públicas com mais cortes na despesa estrutural do Estado. E já se fala não em 4, mas em 8, e ainda hoje mesmo ouvi 12 mil milhões. Ora, isto não é uma reforma do Estado, não é inteligente estarmos a fazer contas desta maneira. É preciso verificar como é que nós vamos viabilizar as funções essenciais do Estado e como é que vamos garantir a sustentabilidade disso. Não é cortar de forma cega. Temos de ver como é que se vai dar sustentabilidade às funções essenciais. Doutor Guilherme Silva, não, com 2 meses não se fazia esse trabalho.